programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito novo de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Para você que está no YouTube também, seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência e quero te encorajar a você ficar até o final. O programa sempre é feito com muito carinho, caprichado, informativo, divertido, edificante. É o propósito aqui do ANW e... como nós fazemos sempre, estou aqui com o Adilson, que vai apresentar o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Tomás, médico oftalmologista. Fazer um destrava a língua. Toca firme que a gente vai substituir isso aí. Se você quiser, eu mesmo me apresento. Médico oftalmologista. Oftalmologista. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Tomás, médico especialista em oftalmologia e sócio da Clínica Memorial Visão. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Sim. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos conversar, né? Vamos conversar, o quê? Mais umas 3 horas de conversa? Rapaz, eu achei um podcast ontem, inclusive fiquei muito surpreso. Eu gosto de assistir podcast, é um negócio que eu comecei a gostar nos últimos dias. Muito voltado para a área, né? De polícia, os caras do BOP e também muitos militares, generais. Cara, não é que o podcast que eu assisto não entrevistou um cara que foi meu comandante lá no Amapá, há mais de 15 anos atrás, bem mais, quase 20 anos atrás. Aí eu tô olhando, só que o cara mudou, 20 anos, né? Sim. Ele já tá carecão, ele tá na reserva, então tava de cavanhaque, mas tava no título que ele era coronel. Eu fiquei olhando, rapaz, será que é ele? Aí eu fui pesquisar lá na descrição, não é que era o abençoado lá? Então, e o podcast dele era de mais de 5 horas. Só que claro que eu não assisti. Só os cortezinhos. Mas a gente vai conversar. Ricardo, então, fala um pouquinho sobre... Você está aqui em Santarém trabalhando e já é um médico muito reconhecido profissionalmente aqui. Mas qual é a tua origem? Pelo sotaque, a gente faz uma enquete aqui. Da onde o doutor Ricardo é? Mas fale aí, por favor. Eu sou nascido e criado em Recife, capital do Pernambuco, né? Nasci lá, fui criado lá infância, adolescência. Durante a fase da infância, assim, eu cheguei a morar também no interior de Alagoas, mas por um período curto, quando ainda era bem novinho. Mas, assim, a vida inteira, educação, toda a família, amigos, assim, de infância, adolescência, de faculdade, tudo Recife. Me formei lá em medicina, na UFPE, né, Federal do Pernambuco, e fiz a residência em oftalmologia no serviço de referência lá, que era a Fundação Altino Ventura. Conseguiu fazer tudo em Recife, então. Sim. Sempre foi em casa, né? Mas o senhor é de família de médicos, porque tem muito isso, né? Às vezes as famílias vão fazendo um legado ali numa área profissional, tem muito assim, família de advogados, família de médicos, família de militares, né? Tem muito isso. Na tua família tem médicos? Não. Eu sou o primeiro médico da família, assim, e o único até agora. De repente teus filhos, né? Já tenho 2 filhas, pode ser que elas queiram fazer, né? Mas ainda estão novinhas ainda. Tem muito tempo. A mais velha tem 4 anos. É interessante essa questão do pastor ter mencionado. Uma vez eu estava num atendimento com uma médica e fui levar a Débora. E aí a Débora lá e tal, aí a Débora perguntou, né? Débora é sua filha, né? A Débora é minha filha, né? Só para esclarecer para quem não sabe. E aí ela perguntou da médica como foi e tal, a Débora curiosa, né? E aí
Aí eu fui perguntar, e as suas filhas fazem medicina? Ela, não. Ela foi desse jeito, não. Essa profissão está ficando ultrapassada. Como é que é? Ela disse, não. Agora tem inteligência artificial, daqui a pouco vão estar substituindo a gente. Aí elas estão agora nas novas profissões, graças a Deus. Aí elas foram para a publicidade. Ela disse, tem 2 filhas, uma na publicidade e outra também nessa área que envolve. Mas ela disse, não quero medicina para elas, não. São as carreiras tradicionais, né? Medicina, engenharia, direito, né? Era o sonho da década de 80, 90, era os pais diziam, mudou, não, né? Mudou. Meu filho agora... Tá mudando, né? Vai mudando. Tá mudando. Mas eu acho que a vocação é que deve definir, assim, né? Apesar da influência dos pais, da família e tudo, acho que a decisão E falando de interna, vocação, né? como é que você descobriu a vocação, então, para a medicina? Foi rápido ou foi demorado para vocês? Não, já, assim, foi mais já no final, porque na época que era aquele primeiro, segundo, terceiro ano científico, né? Então, na escola que eu estudei, primeiro ano científico, segundo ano científico, a gente não sabia o que queria, mas para ir para o terceiro ano científico, a gente já deveria saber, porque já ia para uma turma direcionada para a prova do vestibular. Que legal. A escola então dava direcionava. Aí foi quando eu tomei a decisão, quando eu fui para o terceiro ano científico, para ir para a turma que ia estudar mais para fazer prova para áreas de saúde, né? Medicina, enfermagem, odonto. Então, daí já selecionava, quer fazer saúde, fica nessa turma aqui, quer fazer exatas, fica nessa turma ali. Mas eles faziam um teste vocacional ou cada um por si escolhia? Nessa época, a escola não fazia teste. Mas tinha que decidir, né? A gente decidia... Era a lei do município. A gente mesmo que tinha, depois se arrepender, ainda dava tempo de tudo novo ainda, né? Eu passei no vestibular com 17 anos, né? Entrei em medicina com 17 anos. Muito jovem, muito novo. Aí, se não fosse aquilo, ainda dava tempo de desistir e fazer outra coisa. E a tua especialização, então, para a área de oftalmologia foi lá mesmo, em Recife? Aí quando estava mais ou menos mais da metade do curso, assim, depois que a gente já vai rodando em várias especialidades durante o curso, né? Ortopedia, obstetrícia, pediatria, tudo vai... em cirurgia geral, neuro, a gente vai vendo tudo durante os 6 anos, né? Aí, mais ou menos no 4º ano de medicina, foi que eu tive contato com oftalmologia e já tinha visto várias outras especialidades, e aí foi quando eu decidi que eu queria fazer oftalmologia, quando eu realmente tive contato, porque... Mesmo no curso de medicina, a gente tem muito pouco contato com oftalmologia. Ainda é uma especialidade que você não aprende muito durante o curso. Você só vai aprender mesmo na residência. Interessante. Essa questão da vocação, então, é interessante, porque o médico ele tem que decidir 2 vezes. Porque a medicina é muito ampla, né? Tem, não sei, dezenas, ou não sei nem quantas especialidades tem, mas são muitas, né? Então, primeiro o cara tem que falar assim, eu quero ser médico. E segundo, mas que tipo de médico é você? E tem colegas que estudam a medicina todinha, aprende a fazer cirurgia tudo, depois vira administrador. Se torna empresário, né? É porque depois, até quando você se torna um médico, e se você crescer, você vai ter que gerir uma estrutura grande para... às vezes, para você não dá para fazer as coisas. Se você quiser continuar a sua carreira só como médico, você terceiriza, né? A administração do seu serviço e tudo, né? Mas é porque tem gente que gosta. Aí vai cada vez abandonando a medicina e administrando mais o seu se torna um empresário na área de saúde, não é um médico mais, né? Tem gente que vira político, tem colegas meus lá de Pernambuco que eram excelentes médicos, professores, o prefeito daqui é médico, né? O Nélio, entendeu? Aí chega um ponto que não dá mais para você conciliar. Aí tem que escolher uma coisa ou outra. O caso do Vanderlei também, né? O Vanderlei é médico, o Vanderlei Arraes, né? Da Delta, e agora é empresário na área automotiva e da construção civil também, né? E abandonou, né, a carreira de medicina. E o senhor, a gente estava comentando antes aqui, e como é que... o senhor disse assim, que às vezes as pessoas têm muito essa ideia de que a oftalmologia não é
não é uma área da medicina. Pronto, justamente, porque durante os 6 anos de medicina, nós temos pouquíssimo contato com essa área, né, da oftalmologia. E aí, assim, nem a gente mesmo, quando entra em medicina, pelo menos eu, quando entrei, nem sabia que a oftalmologia era da área médica. Tipo assim, tem gente que acha que é como se fosse o curso de odonto. Estuda só oftalmologia, não precisa saber o resto né? Aí, durante o curso é que eu tive o contato, que eu vi que realmente é muito interessante, e apesar de ser um órgão pequeno, o olho, mas faz parte do corpo humano, né? Que aí, justamente, o diferencial é esse, né? O médico oftalmologista, ele examina o olho sabendo de tudo que tem por trás do olho, né? O olho é como se fosse um espelho do organismo da pessoa. Através do exame do olho, você, mesmo que o paciente não lhe diga nada na consulta, a gente consegue dizer que ele tem diabetes, hipertensão arterial, tudo pelo olho. Deixa eu te perguntar sobre isso, inclusive. A gente tem uma pessoa, amiga nossa, mora em outra cidade, mas ela é iridóloga. Sim. Então, ela não é uma médica formada na formação tradicional, mas ela acaba tratando uma terapia alternativa dessa forma. Ela coloca uma lupa... Olha, eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu não acredito, né? Então, mas não é aquilo que você acabou de dizer agora. É melhor convidá-la aqui e ela mesmo explicar. Mas eu não quero que você fale dela. Não, estou dizendo dela, estou falando dessa assim, área assim, desse assunto. Mas não é justamente isso que o senhor acabou de dizer? Não, porque isso daí não faz parte da medicina. Que pelos olhos a pessoa consegue... Não, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando, não. Então vamos fechar esse parênteses aqui. É outra coisa. Agora é interessante essa temática, porque eu tenho hipertensão, e aí o primeiro exame oftalmológico que eu fui fazer, logo depois que eu verifiquei que desregulou, sim. Foi a primeira coisa que eu... Adilson, essa pressão, eu falei, cara, eu não falei nada. O médico já chegou e já foi me apertando logo. Olha, essa pressão, né, mudou, hein, tal. E aí eu falei, verdade. E aí é interessante essa questão. E assim, muita gente não sabe, mas tem muitas relações com vários outros pais. A minha filha é uma curiosa, ela é 9 anos de idade, e ela pega e ela fica vendo os livros de corpo humano, e ela vai dizendo, pai, olha, se mexer nisso aqui, faz isso aqui. Diga uma curiosidade assim, sobre a saúde dos olhos, se de repente as pessoas não sabem que pode assim atestar algum tipo de... Assim, não sei como vou considerar como uma curiosidade, né? Mas tem tanta coisa assim que a pessoa chega na consulta com uma queixa, que quando a gente faz o exame, aquela queixa não tem nada a ver com o exame que a gente está fazendo, né? Entendeu? Tipo, a mais comum é dor de cabeça, né? Uhum. Chega no consultório, a gente está com dor de cabeça. Aí, o paciente já imagina, vou ter que usar óculos. Aí a gente faz o exame e você não precisa de óculos. Mas eu tenho dor de cabeça. Assim, mas tem vários outros motivos que podem... né? Tem vários outros motivos. Está com conta atrasada, né? Está com algum problema familiar e tal, tem tanta coisa que pode dar dor de cabeça, mas a pessoa já vai com aquela coisa, eu vou ter que usar óculos. Aí quando eu digo que não precisa, parece que dá aquela frustração, né? Poxa, e agora, né? Vou continuar com essa dor, né? Aí tanto que tem situações que a gente até diz, quer usar um óculos 100 graus, faz um efeito psicológico, bota assim 0,25, bota 0,25, né? O estético, né? Pronto, bota 0,25 de grau só para constar, ou deixa 100 graus mesmo, faz um efeito psicológico, pronto. E afinal, tem até eu vou fazer uma pergunta, tem essa questão de óculos de descanso? Existe? Existe o óculos de descanso para a situação que a pessoa precisa, né? Que é o óculos com o grau determinado para fazer aquela atividade, né?
a pessoa pode fazer aquela atividade sem o óculos, mas fazendo com óculos vai se sentir melhor. Mais confortável. Porque, um exemplo, né? Tá aqui, a pessoa que precisa usar uma tela nessa distância, ela está vendo sem óculos. Mas se ela botar um óculos de descanso, vamos dizer assim, isso é um nome popular, né? Popular, exatamente, né? Com um grauzinho tal ajustado para aquela atividade ali, ela vai conseguir fazer aquela mesma atividade com um conforto melhor, entendeu? Vamos voltar aqui um pouquinho. Às vezes esse óculos de descanso nem tem grau, só pelo fato de ter o tratamento antirreflexo já torna mais confortável aquela atividade. Olha aí. Vamos voltar um pouquinho aqui na questão da tua formação e tal. O senhor chegou a trabalhar, a se formar e trabalhar em Recife, ou já veio direto para o Pará, para Santarém? Eu terminei a residência em 2006. Sim, aí eu entrei em medicina em 95, terminei em 2000, entrei na residência, terminei a residência em 2006. Aí tentei trabalhar, assim, tentei não, trabalhei lá em Recife, mas com eu e o meu sócio Cristiano, né? Que até hoje ele também é de Recife? Nós somos casados, né? Ele também é de Recife? Também. Mas vocês são contemporâneos de faculdade ou não? Ele é mais... De residência, nós de somos residência. contemporâneos de residência. Que legal. Assim, ele fez medicina na estadual e eu fiz na federal, na mesma época, Dois né? cabeçudos. Que lá nessa época em Recife só tinha medicina ou na Universidade do particular. Estado ou na Federal, né? Não tinha particular, não. Então tinha que varar na federal, varar na estadual para poder... Assim, geralmente nessa época aí, anos 90, Nordeste, quem que não passava em faculdade pública tinha que ir para alguma privada lá, São Paulo, Rio, porque no Nordeste em si não tinha faculdade. Mesmo nas capitais? Privada não, mesmo nas capitais. Oh, impressionante. Interessante. Uau. Esse evento realmente de faculdade privado, realmente é dos anos 2000, cara. Quando eu cheguei em Macapá pela primeira vez em 98, não tinha faculdade particular. Só tinha federal lá, nem estadual tinha. Aí eu voltei depois de um tempo, em 2001. Aí tinha a primeira faculdade particular. Depois tinha 10, 12. Aí foi aí bagunçou também, em vez de ajudar, bagunçou o corito. Eu participei do diretório acadêmico, então a gente fazia algumas viagens para interagir com outros diretórios acadêmicos de outras faculdades, né? E eu lembro, acho que em 96, 97, eu fui para o Rio de Janeiro, e aí foi quando eu tive contato com estudantes de medicina em escola particular. E eu fiquei assim, olha, aquela realidade não tinha nada a ver com a nossa. Tipo assim, o povo, o pessoal, né? Em que sentido? Sabe aquele Barrados no Baile, aquele programa Barrados no Baile? Pronto. Era mais aquela turma assim, entendeu? Porque era muito caro, ainda é, né? Só que naquela época era... de questão de poder aquisitivo. Sim. Eu não digo que eu estou falando da personalidade das pessoas, não. Estou falando assim, da aparência do local, como as pessoas se vestiam e tudo, de poder entendeu? aquisitivo mesmo, de ter mais dinheiro. Aí parecia aqueles seriados americanos, né? De Barrados no Baile, não sei o que lá, Beverly Hills. Isso existe aqui, eu lá matuto, lá de Recife, nunca tinha ido lá no Rio de Janeiro e tal, né? Era uma outra realidade, né? Então. Lá no Rio tinha uma faculdade muito grande, ainda tem, eu acho que ainda tem, não deve ter falido não, que era muito tradicional em medicina, que era, além da PUC, né? Mas a Gama Filho era uma universidade, Filho. Cara. Até na época eu estava no Exército, eu ainda estava fazendo a escola, aí eu tinha um amigo que era atleta de lá. Eles tinham, um programa tipo americano. Então, eles tinham atletas da universidade, da faculdade. E se você se destacasse em algum esporte, você poderia entrar no programa esportivo e ganhava bolsa de estudo lá. Legal. Aí eu tinha um amigo que era de atletismo, cara. Um cara grandão, forte, era corredor, acho. Meu porte. Mais ou menos. Quase próximo a você.
Aí na época eu sempre fui pequeno, né? Mas era magrinho e corria bem. Aí ele falou, vai lá, cara, fazer o teste lá, você vai conseguir. Eu cheguei aí umas 3 vezes lá, mas eu não conseguia conciliar, não. Sim, mas é impressionante a estrutura época, da faculdade, assim, cara. por exemplo, lá em Recife tinha a universidade, tem ainda a Universidade Católica, que inclusive a minha esposa é formada em arquitetura pela Universidade Católica. Então, nos anos 90 aí, que é a minha geração, minha época de faculdade, tinha lá curso particular de engenharia, de direito, né? Mas na área de saúde, pelo fato, acho que do custo e da burocracia de ter um curso, só tinha em universidade pública, entendeu? Aí eu só fui ter contato de saber que existia privado quando eu fiz essas viagens assim, para o Sudeste e tal, para conhecer outra realidade, né? Como é que foi a decisão de você vir para Santarém? Aí já foi em 2006, quando eu já estava trabalhando e tal, entrando no mercado de trabalho. E como eu e o Cristiano, né, que a gente já se dava bem nessa época aí, a gente viu que lá em Pernambuco nós não iríamos ter tanto crescimento quanto em outras cidades mais longe e tal, né? A gente pensou, a gente nem sabia que existia Santarém nessa época, né? Então, a gente tentou pesquisar no interior do Nordeste, mas o interior do Nordeste assim, visualmente até hoje você vê que é mais pobre do que o interior aqui do Norte. É mesmo? Assim, parte de sertão, porque a gente já frequentava, né, esses locais, né? Apesar de a gente estar na capital, mas a gente fazia trabalhos nas cidades do interior. E a gente também trabalhou dando plantão como médico também, não só na área de oftalmologia, na medicina geral, né? Porque para ganhar dinheiro logo inicialmente, a gente é médico geral, né? Faz depois de tudo, tanto né? anos estudando, só gastando, faz né? Tem que ganhar parto, dinheiro, faz pequenas cirurgias, Pós-saúde. atendendo urgência nas cidades do interior e tudo, faz tudo, né? Então, a gente, conhecendo a realidade, aí viu, se for para montar uma clínica bacana numa cidade do interior, é melhor a gente procurar um interior mais rico, né? Que tenha mais condições da gente evoluir, porque a gente estava justamente iniciando a nossa carreira, né? E bem preparado, né? Aí surgiu essa ideia de vir para Santarém, porque no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, anualmente é feito um censo dizendo as cidades onde tem mais ou menos oftalmologistas, quantidade, né? Naquelas regiões, nas cidades. Aí a gente viu que aqui no Norte, até hoje, né, a proporção de médicos, não digo só de oftalmo, não, de várias especialidades, é muito pouco comparado com o que se tem no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste e Nordeste, né? A realidade aqui ainda continua essa. E aí a gente decidiu, então vamos para o Norte. Aí pronto, vamos para o Norte para onde? Aí pegou o mapa, viu, tem uma cidade ali, lá no meio da Amazônia ali, que tem, sei lá, meia dúzia de oftalmologistas para 300 mil pessoas ali, entendeu? Aí, então, o primeiro ponto é ali. Você lembra como vocês levantaram essas informações? O Cristiano viu pelo censo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ah, sim. Aí do lado ele pesquisou assim, esses dados são públicos, né? Não são. Sim. Aí ele pesquisou Santarém, ele viu Alter do Chão, rapaz. Não, esse negócio já foi quando estava aqui. Não tinha noção de como era a cidade, não. Aí, na época, a gente até entrou em contato com o secretário de saúde daqui, era o doutor Emanuel, nessa época. Aí, dizendo que a gente estava querendo vir, aí ele vem e tal, chegar aqui, os colegas vão lhe receber. A gente veio em 2006 para conhecer e já decidiu ficar. 16 anos já, então. Aí eu tinha ainda umas coisas para resolver em Recife. Nessa época, o meu pai também faleceu. Aí Cristiano já ficou em 2006. A gente escolheu o ponto que hoje é a clínica até hoje. Começou a reformar. Eu fui para Recife resolver todas essas questões de família e as pendências. E em 2007 já vim também de vez para ficar, né? Eu fiquei indo e voltando. A minha esposa já era de Recife, né? Mas aí ela veio depois. Primeiro eu vim, me estabilizei, né? Tudinho para depois
ela vinha para cá. Nessa época ela ainda estava estudando ainda arquitetura, aí foi o tempo também dela terminar, né? Poxa, que louco. Pronto, aí sim, aí chegando aqui, eu lembro que o Cristiano já ficou em 2006, eu fiquei indo e voltando e tal, né? Mas eu já estava certo que ia vir, né? Não ia abandonar ele não, entendeu? Aí ele, quando eu cheguei uma vez no aeroporto, ele, rapaz, pegou no aeroporto e me levou logo para o Alter do Chão. Para mostrar logo que era, né, a parte mais bonita da região, né? Aí, rapaz, isso é muito bonito aqui e tal. Aí, pronto, a pessoa que chega assim já vê logo um paraíso desse, já se Era o encanta, incentivo né? que faltava. Que legal. E olha que nessa época, 2006, 2007, Tava chegando a Cargill ainda, eu lembro que estava o navio do Greenpeace ainda aí na frente da cidade. Tava confuso o negócio. Tava confuso. Eu não entendia nada, via o pessoal falando, mas na minha realidade era outra, né? Estavam fazendo aquele viaduto ainda que passa por cima da Cuiabá. Da Fernando Guilhom, ainda estavam construindo. Era bem diferente do que é hoje. Que legal. Mas antes de voltar a conversa com ele, né, a gente vai apresentar os nossos patrocinadores que dão aquela moral, sustento para o nosso programa. Apresenta nossos vários patrocinadores, Adilson. Nossos vários patrocinadores, nós temos a Move. Só a Move? Por enquanto, não faça isso. Né? O nosso patrocinador. Tá bom, então aí, ó, pessoal. Você que é empresário, né, e quiser ficar do lado da Move aqui, patrocinando o programa NW, eu e Adilson, tá convidado a ligar pra gente. Manda aí uma mensagem no direct da TV Amazônia, no Instagram. A gente tá facinho. Comenta aí no YouTube também. Põe nos comentários aí que a gente liga pra você. A gente fecha rapidinho esse contrato. A gente já tá pra fechar com uma clínica oftalmológica muito famosa aqui. Tô brincando. Mas pode ser. Aí, ó, o vai que cola. Vai que cola. Né? Eu tô só achando interessante, o senhor nunca fez isso antes. O senhor tá fazendo hoje. Não sei porquê, né? É porque foi o Magno que me ensinou isso aí depois ali. Mas vamos voltar pro assunto aqui com o Dr. Ricardo. Eu tenho uma pergunta para ele. Então manda ver. A minha pergunta é assim: hoje qual um dos maiores problemas assim para as pessoas da saúde dos olhos, na sua opinião? A maior causa de cegueira, assim, tem a cegueira irreversível e a reversível, né? A cegueira reversível, a maior causa é a catarata. Ainda entendeu? E reversível? Reversível, porque opera e volta a enxergar, né? E as irreversíveis é glaucoma e retinopatia diabética. Essas daí, assim, à medida que vai piorando a visão, não reverte mais, até chegar ao ponto da cegueira e pronto, entendeu? Glaucoma, pode explicar um pouco sobre o glaucoma? Então, já que é irreversível, para as pessoas já, se tiver como prevenir, não sei se tem como, se eu puder explicar. Porque assim, o glaucoma, se você tiver que ter o glaucoma primário, que a gente chama, né, que é o mais comum, você não tem como evitar ter o glaucoma. Você tem como descobrir ele no início. Mas você não tem nenhum remédio, nenhuma medida assim comprovada que você vai fazer que evite ter a doença. Se você tiver programado lá geneticamente para ter a doença, você vai ter. Isso eu estou falando do glaucoma primário, que é o mais comum, porque tem o glaucoma secundário, que é ocasionado por alguma outra razão, algum outro motivo específico, né? Então, esse glaucoma primário geralmente começa a aparecer depois dos 40 anos de idade. Então, o que é que se preconiza normalmente? É que depois dos 40 anos de idade, quando você vai fazer sua consulta normal de rotina, que geralmente, como você falou, começa a ter dificuldade para perto, entendeu? O médico tem a obrigação de fazer o exame do fundo do olho. Porque se ele detectar que tem algum sinal ali suspeito da doença, ele já pode pedir outros exames mais específicos para diagnosticar se a pessoa já tem o glaucoma ou se tem um risco maior, fatores de riscos relacionados para desenvolver a doença e dizer se vai precisar de acompanhamento. Ou se tiver o glaucoma, já de tratamento, entendeu? Tem algum sintoma ou não? Não, invisível? Nessa fase assim, não.
Só o Quando médico vai ter consegue sintoma é detectar. porque já está bem avançado, que é a diminuição do campo visual. A pessoa vai vendo como se estivesse dentro de um cano, assim. Aí nessa fase é porque já está muito avançado. Eu não sei se é glaucoma ou é outra doença na visão que dá uma pressão nos olhos. O principal fator de risco para desenvolver o glaucoma é a hipertensão ocular. Porque tem gente que tem hipertensão ocular a vida inteira, mas não desenvolve a doença. Mas grande parte dessas pessoas que têm hipertensão ocular vai desenvolver o glaucoma. Aí por isso que muita gente relaciona glaucoma com pressão alta dos olhos. Está correto, realmente. Quem tem a pressão alta dos olhos, geralmente vai desenvolver o glaucoma. Mas nem todos. Tem gente que não desenvolve, não. E também tem gente que desenvolve glaucoma sem ter a pressão do olho alta. É só um indício, não tem como... Tem gente que vive a vida inteira com a pressão do olho baixa, normal, e acaba desenvolve o desenvolvendo glaucoma, que a gente chama de glaucoma de pressão normal. E qual é a outra que também é irreversível? Você falou duas, glaucoma e falou... Retinopatia diabética. A retinopatia diabética. A retinopatia diabética. A retinopatia. Não, não é A, não. Você que falou errado para mim, então. A retinopatia diabética. Entendi. Porque eu aprendi uma palavra nova. É de retina. Retinopatia quer dizer que é doença da retina, né? Não acerta oftalmoma retinopatia, eu acerto. Eu só coloquei um A na frente. Eu não. Está igual aqui a Bíblia, não pode acrescentar um tio. Final já porque a hepatopatia é o fígado doente, né? Retinopatia é a retina doente, né? Aí diabética que está dizendo que é justamente por causa da diabetes. Da hemorragias, exudatos e edema na retina, que a gente também diagnostica fazendo fundo do olho, e também no início não dá sintoma, só quando já está avançado que vai dar. Aí então, também... Aí no caso, se a pessoa tem diabetes, ela tem que ficar aí de olho. O diabético, ele se preconiza que o diabético se faça o exame do fundo do olho todo ano, independente se ele vai trocar o óculos, se não vai, todo ano, entendeu? Porém, assim, de acordo com o acompanhamento, o médico pode até dizer, volte daqui a 2 anos, porque se ele tiver com a diabetes controlada, não tiver lá nenhum sinal de que vai aparecer nenhuma retinopatia, aí o médico pode até dizer, não, pode voltar daqui a 2 anos. O problema é, quando a gente fala isso, só volta com 5, 6 anos. Quando a gente diz com 1 ano, ele volta com 2, entendeu? Eu tive um amigo, cara, que perdeu a visão por causa de diabetes. E ele era jovem. Jovens que, sei lá, 30 anos, o nome dele era Romildo, lá do Rio de Janeiro. Aí a questão do... bem complicada, e antes dele morrer, ele morreu por causa disso, mas ele já estava cego, completamente cego. Aí a retinopatia diabética pode acometer qualquer pessoa com diabetes, desde o jovem ao idoso, principalmente naqueles que têm um diagnóstico de diabetes já há mais de 10 anos. Então, assim, é muito provável que você pegue um diabético com 15 anos que já sabe que tem a doença, quando você vai ver o fundo de olho, você já vê que ele tem retinopatia. Incrível. E assim, sem ele sentir nada, né, ainda, né? Pode, assim, se estiver na fase inicial da doença, né? Aí só vai sentir quando já está mais avançado. Aí já é tarde demais também. E a diabetes é uma doença que dá para... Glaucoma e diabetes, quando você já tem um dano na sua visão, não tem mais como recuperar. O tratamento vai ser, dali para frente, vai ser evitar que o dano piore. Entendeu? Evitar que a visão não piore. O objetivo do tratamento vai ser esse. Aí muita paciente fica frustrado, por quê? Porque acha que o tratamento, por mais que a gente explique, acha que vai melhorar a visão, né? Mas não melhora. Aí acha que o tratamento não está dando certo, acha que... Aí troca de médico, troca de novo para outro médico, porque não entende a doença, não entende que o tratamento é para estacionar ou, às vezes, nem estacionar, para fazer com que a doença progrida mais lentamente. Incrível. Porque nem o tratamento garante que a doença vai estacionar, entendeu? O tratamento ele é feito para tentar estacionar ou fazer com que ela evolua mais lentamente para dar tempo do paciente chegar no fim da vida ainda enxergando. O seu conselho, então, a pessoa descobrir um diabetes é controlar a diabetes.
Seria isso. Sim, tem que controlar a glicemia e tudo e fazer o exame. Né, Não de somente fundo de pela olho. visão, porque a diabetes afeta muitas áreas Quando a da pessoa saúde da tem a pessoa. retinopatia diabética já avançada, é muito provável que a função renal já esteja comprometida. Uma coisa ligada à outra. Aí quem faz hemodiálise mesmo, o problema renal relacionado à diabetes, é certo que vai ter lá algum grau de retinopatia diabética. Porque para o rim já está daquele jeito, é porque a retina também já está comprometida. Nossa. Então, são coisas interligadas, assim. Por isso que eu digo que a pessoa, o médico, quando examina o olho, mesmo que você não fale nada, a gente já sabe que você tem alguma coisa ali e não quer nem dizer. Então vamos mudar vamos falar da reversível, então. Que esse Falamos negócio começamos pela pior, a irreversível. Agora, a reversível, você falou da catarata, né? Catarata, que é o feijão com arroz, vamos dizer, do oftalmologista. Deixa eu perguntar né? uma curiosidade que eu tenho sobre catarata. Uma vez, eu estava no shopping lá em Macapá, região norte, né? Sim. Em Macapá, linha do Equador, maior incidência de sol do planeta, né? Na linha do Equador. E aí tinha um boxe de uma marca de óculos de sol, conhecidona, não vou falar aqui porque não está... Se eles patrocinarem, a gente fala. Que tem aqui em Santarém também no shopping. Aí eu achei muito legal o atendimento do vendedor, porque eu só fui para ver os modelos de óculos, e ele me abordou e ele, sim, me deu muita informação sobre os tipos de óculos, de lente, de proteção. Aí ele citou o quê? Ele falou assim, aqui na nossa região, aí eu quero só confirmar isso, foi ele que me disse, eu não pesquisei depois. Aqui na nossa região é muito importante usar óculos com proteção, que por causa da incidência forte de sol, principalmente dirigindo e tal, tem muito caso de catarata. Sim. Porque essa incidência violenta de sol, no caso de Macapá, né, linha do Equador, aumenta a possibilidade de desenvolver catarata. Isso é verdadeiro? É verdade. Então o rapaz estava preparadinho, né, para vender o óculos, né? Tem que estudar, né? Para Não, vender, porque normalmente o vendedor Para só vender fala... tem que estudar. Tem muito vendedor que só quer assim, porque é bonito. Mas ele me deu uma razão muito lógica para comprar. Aí ele mostrou assim, o nosso óculos eu não sei se era pelo conselho, sei lá, por um órgão de controle. De oftalmologia, falou assim, a segunda melhor marca, não sei se era do mundo ou do Brasil, de proteção. Ele me deu muito... eu achei um atendimento incrível daquele cara. E ele me falou isso. Não, você não precisa comprar óculos caros para proteger o olho. Tem que ser um óculos que tenha proteção UV. Aí, hoje em dia, você compra óculos com proteção UV de 200, 300 reais, entendeu? Não precisa ser óculos caros de 1.000, 2.000 reais, não. Mas acho que não era essa faixa também, não. Mas era assim, óculos... Uma marca moderna, né, com vários modelos, mas ele me vendeu nem estética, ele me vendeu o benefício, né? Uma coisa que eu acho que devia ser até assim, isso deveria ser um assunto de saúde pública, disponibilizar em posto de saúde óculos escuros, entendeu, com proteção UV, que eu acho que para uma secretaria de saúde, uma prefeitura, sairia barato se comprasse em quantidade. Sim. Né? Para disponibilizar para agricultor, pescador... Que está exposto ao sol muito que tempo. trabalha no sol. Porque eles não têm hábito culturalmente de usar, e são essas pessoas que eu mais atendo com catarata mais precoce. Tipo assim, eu pego o agricultor, pescador com 40 e poucos anos, às vezes 50 anos de idade, já com a catarata avançada, que normalmente ele só teria depois dos 60 anos, entendeu? Pescador, por causa do reflexo da água, acaba aumentando essa... Porque o raio reflete, né? Aí ultravioleta, tem de cima né? E de baixo, né? É ultravioleta, né? Vem de todos os lados, né? Vem de tudo que é... Para onde você olha assim, a gente está aqui, como você fala, perto da linha do Equador, o sol nos acompanha para onde a gente vai, né? A gente vai ali, ainda vai mais aqui, em o sol está em cima. Né? Santarém é um sol para cada habitante. Não é? Então, recomendado nesse caso, uma das recomendações seria o quê? Prevenir com óculos com proteção. Óculos, proteção UV. Nem precisa ser óculos tão caro, tem vários aí no mercado. Também não só para catarata, como para o pterígio, né? Que é a carne crescida. Que aqui também a incidência é muito grande.
Por exemplo, eu não sei a diferença de catarata para carne crescida. Carne crescida, a gente olhando para a pessoa já vê, né? É aquela coisa vermelha coisa no vermelha, olho. vai. Mas catarata não é isso. Catarata não... Catarata é dentro do olho. Eu não sabia, olha. É. É um leigo aqui entrevistando um médico, mas deve ter milhares de leigos também, como eu. Eu pensava que a carne crescida era catarata. É mesmo. Não, é diferente. Eu não sabia que era dentro a catarata. Carne crescida, o nome assim, Popular. médico é pterígio. Ah, pterígio. E catarata é catarata mesmo, todo mundo chama catarata. Né? Mas aí o senhor falou, a gente estava conversando, que as pessoas elas têm um certo preconceito com a cirurgia da catarata? Ou não? Medo, né? Tem medo. Medo. O pessoal tem medo. Medo. É. Porque a cirurgia de catarata começou a se modernizar mais nos anos 90. Entendeu? E dos anos 90, que é a época que eu já fazia medicina, para agora foi um salto enorme de tecnologia para o que se fazia antes, até os anos 80, assim. Então, tem muita gente que é idoso hoje que pegou essa fase aí da cirurgia que ainda dava muita complicação, muito problema, e fica com isso na cabeça até hoje, né? Mas, assim, de 20 anos para cá, a evolução foi muito, assim. Hoje a cirurgia é feita de uma maneira bem segura, a pessoa já sai com o olho aberto, entendeu? Não precisa ficar deitado na cama de repouso, com medo. Pode, assim, já sai andando, conversando de olho aberto. Só não pode fazer esforço físico intenso, né? Mas pode fazer a caminhada já no dia seguinte, se quiser. Se a cirurgia foi toda bacana. Qual é o método? É a repouso, laser não, né? ou tem incisão? Faz uma incisão de 3 milímetros ou até menos. No próprio olho? No olho, aí entra com um equipamento chamado facoemulsificador. Qual é o equipamento? Uma agonia. Qual é o equipamento? Facoemulsificador. Aí é um aparelhinho que ele vai dissolver e aspirar a catarata. O senhor tem imagem disso? Não agora, mas o senhor tem, se a gente quiser colocar na no edição. meu canal do YouTube. Olha Tem. aí. A gente pode, enquanto você está falando, a gente pode colocar, colocar porque isso é lá. muito interessante. Tem vários vídeos meus, aí um deles eu falo da catarata. No teu canal de YouTube tem? Tem. A gente pode, então, fazer uma garimpada lá e colocar. Pode. Tá bom, então a área ali já vai ter Precisa trabalho eu pra fazer. patrocinar? Isso a gente conversa nos bastidores. Ó, pessoal, é ele que tá oferecendo, viu? Não, a gente vai divulgar. Ele tá caçando, como diz o outro. Mas, assim, o intuito do vídeo e tal não é se promover, não. É fazer com que as pessoas percam medo. É pedagógico, Percam né? medo, é Sim, como você sim, falou. sim, com certeza. Muita gente hoje ainda não faz a cirurgia porque tem medo. Interessante. Entendeu? Cara. Agora, tem outro tipo de cirurgia que as pessoas falam hoje a respeito da miopia. Aí já é outro diferente. É diferente, né? Não tem nada. Cirurgia refrativa, laser para diminuir ou zerar o grau da miopia. Aí não tem nada a ver com a questão da catarata, não. Para astigmatismo tem? Também, é esse mesmo processo aí da É miopia. um processo, né? Quando eu tiver já com uns 60 e pouco, eu vou... Eu uso óculos desde os, acho que 9 anos de idade. Sim. Eu tenho astigmatismo e miopia, né? Aí, só que as pessoas falam, não. Eu falei, cara, eu hoje o óculos para mim assim, então... Mas, só que eu já estou no nível que precisa... Eu vou contar até a Não, mas eu conversei com ele lá, que a gente se conheceu lá no negócio do reino. Aí ele falou, não faz cirurgia não, se você usa óculos mesmo, que... É porque você tem um já risco tá cirúrgico, com né? mais de 40 anos, né? Tu já tem, aí agora tu... Tá vendo que é perceptível? Só vai usar É o quê? óculos para perto. Olha aí, me esculachando. É assim como você, eu só agora. preciso usar óculos para perto. Esse meu óculos é um multifocal progressivo, que eu boto para ver coisa de perto. Mas eu costumo usar ele direto, porque toda hora eu estou vendo celular, toda hora eu estou no consultório vendo lá o computador, vendo papel, receita para encher. Eu só uso para ler livro mesmo. Para não ficar toda hora tirando e colocando, eu uso ele o dia todo. É um multifocal progressivo esse aqui. Mas tem gente que faz aquele pequenininho, baratinho, só bota na hora que vai ler mesmo, entendeu? Depende muito da atividade de cada um. É verdade. O meu era para ser multifocal. Eu falei, não, faz só para perto mesmo. O meu é legal, com uma armação bonitinha, é legal, só que eu só uso em casa.
Aí, no seu Pra caso, ler. que você é míope, já é o inverso. Você precisa do óculos para ver de longe. Exatamente. Que ônibus é aquele ali? Eu não sei não, moço. Deixa ele chegar mais perto. Aí eu digo, às vezes não, às vezes eu ficava na parada, aí chegava assim, meu filho, que ônibus é aquele? Eu falo, peraí. A senhora não tá vendo, muito Quando menos ele eu. passava, aí descia. Aí já não dava mais tempo de parar. Senhora, era o Maracanã. Ela, puxa vida. Agora, já foi. Doutor, uma pergunta, eu acho que é muito... Isso, tô assim, apertando o E olho. apertando. O olho. Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente até falou nos bastidores também. É uma percepção minha, né, empírica, né? Sim. De muitas crianças e adolescentes hoje precisam de óculos. O senhor acha que é o advento do uso da tela em excesso? E, juntando já a pergunta, se for isso, o que você recomenda para a saúde dos olhos? O que os pais poderiam fazer para minimizar? Eu sei que ninguém vai ficar tirando hoje, não tem como A primeira coisa assim, tirar, é né? fazer a consulta de rotina, né? Se a criança, normalmente a primeira consulta da criança de rotina, mesmo que ela não tenha queixa, é feita com 6 anos de idade, 7 anos de idade. Quando que entra na fase escolar. Quando entra na fase escolar, justamente. Tô tentando lembrar se a Porque Débora já fez. a queixa da criança Meus filhos não é fizeram. muito subjetiva. Você tem que fazer uma consulta para objetivamente saber se ela precisa ou não de óculos, né? Para a partir daí falar as orientações pertinentes aí a cada caso. Mas houve uma mudança de hábito com a pandemia, não só questão para a criança, mas para todo mundo, de ver mais tela, ficar mais em casa. E muita gente, assim como você, que é míope, que precisa de óculos para sair na rua, praticamente ficou em casa, nem usava mais óculos. Entendeu? Tem gente que eu atendi essa semana mesmo, uma jovem de 20 anos de idade, com 2 graus de miopia, nunca tinha usado óculos, porque a vida dela é mais assim, ambiente fechado. Não é muito de sair para a rua, de ver coisa longe, entendeu? Aí para ela não fazia falta. E outra, durante toda a vida nunca usou, ela acha que ela está vendo igual com a pessoa que está do lado dela. Né? Tá normal. Tu deve ter passado por isso na adolescência. Não, eu estou vendo ruim, mas acho que ele aqui do meu lado, esse meu amigo também está vendo ruim também, né, fulano? Está vendo ruim também. Aí quando o cara diz, não, eu tô vendo aquele nome ali, tu vê? Não, aí então porque tem problema. Mas aí isso para a pessoa que está vendo coisa de longe, na rua e tal, que na tua época era muito mais comum. Sim. A gente brincar na rua, andar de ônibus, né? Sim. Hoje em dia, a pessoa que tem miopia, que só é no celular, nem precisa de óculos, está vendo tudo ali de perto. E entendeu? aumenta a letra, né? Aumenta a fonte, né? Não, e para aumentar a letra é para quem precisa de grau de perto, no Sim. teu caso e no meu. Se eu perder meu óculos, eu vou ter que aumentar a letra. Para quem é míope, não, ele já vê bem de perto ali, sem problema nenhum, sem óculos. Entendeu? Então, fazendo essa primeira consulta aí na criança, aí a gente pega e orienta, né? Se já tiver que usar óculos, dizer como é que ela deve, porque dependendo da situação, ela nem precisa usar o óculos direto. Pode usar o óculos só em determinadas atividades, entendeu? É questão da tela, que o brilho da tela incomoda, aí pode passar o óculos com antirreflexo, né? Que é para melhorar o conforto. Para diminuir o impacto da tela, é melhor diminuir a luminosidade, Diminuir a luminosidade. diminuir o brilho e tal, deixar o negócio confortável, né? Mas isso é uma sensibilidade individual, Sim. entendeu? Essa questão do conforto é muito individual de cada um, né? Mas o brilho maior Relativo, agride mais a visão. Sim, para a pessoa Sim. que é mais sensível, sim. É de pessoa para pessoa, essa né, percepção do brilho. A percepção é mais individual. Pode ser que eu veja com um brilho máximo e não sinta nada e você nem consiga ver. Aí É escolhe... interessante ele estar porque tocando hoje, nesse ponto, que a minha filha, ela tem 9 anos, mas a Débora, tipo assim, ela não, nós estamos numa região do sol, mas ela sai, ela já fica e ela já anda assim. Eu também tenho sensibilidade ela fica,
Aí ela já entra no carro, já vai ficando assim e tal. Sai da escola, ela já vem franzindo assim. Eu falei, eita, filha. Vai ficar cheio de ruga. Porque ela já vem, ela tem uma questão com a luminosidade diferente. Sim. Eu tenho também. Eu já percebi Eu tenho um pouco isso além nela, também do que... né? A gente chama de fotofobia. Eu uso, por exemplo, para dirigir, eu tenho que ter óculos de sol para dirigir, cara. Fotofobia. Não é só mania, não. Eu preciso, sim, porque me ajuda muito, assim. A Marta, minha esposa, que já foi atendida por ele, ela já tem a dificuldade por exemplo, à noite. Ela não dirige à Mas isso é muito noite. engraçado, cara, que ele fala o nome das pessoas. Acho que ele é assim o tempo todo. Ele fala o nome das pessoas como se todo mundo conhecesse. Sim. Já percebeu, né? Que no início fala assim, não, porque a Débora, não sei o que lá. A Débora é tua filha. Tá aqui, antes de você. Não, porque Mas depois bota embaixo, né? Faz a legenda. Faz a legenda embaixo. Fala, desculpa aí, pode botar. Mas é fotofobia. Fotofobia, então. Que a gente chama. Rapaz, Aí a gente tá dissecando o cara aqui, tirando suas dúvidas. Mas esse é o objetivo, aí né? existe o óculos. Esse meu aqui, ele tem um tratamento que quando eu saio no sol, ele fica escuro. Que é tratamento fotossensível, né? É aquela tela Transition, Não, chama? isso já tá fazendo propaganda. Aí já é marca? uma marca, a Transition é uma marca. Porque é igual bombril, né? Eu mesmo com esse óculos que escurece no sol, ainda assim eu fico com dificuldade. Eu fiz um de grau com escuro Escuro mesmo. mesmo. Porque ele não escurece tanto quanto um escuro de verdade, né? Aí pronto, tanto que tem fabricantes de lentes que elas estão dando um segundo par para você fazer a lente escura com grau. Nossa, legal. Já por conta disso, para poder fidelizar o cliente. cliente, né? Aí tem marca que você compra o tradicional e ganha o escuro. Aqui eu acho que é essencial a pessoa ter um óculos escuro. Com Com grau, certeza. sem grau, seja lá como for, mas é essencial. Como eu disse, eu acho que é até questão de saúde pública isso, entendeu? Pois é. Interessante. Doutor, e a clínica? Como é que tá? Vocês estão indo bem? Já está há quantos anos Já funcionando? desde 2006 que a Que gente o Cristiano chegou. começou lá a reformar, né, o ponto lá, e assim, abriu o CNPJ, tudo. 2007 já estava atendendo já. E ainda em 2007 ou 2008 a gente já começou a operar, porque a gente foi montando aos poucos, né? Era o dinheiro entrando e a gente comprando mais coisas, aí montou o bloco cirúrgico. Lá também tem a parte cirúrgica faz também. a cirurgia, e de lá para cá a gente veio evoluindo, né? Conforme a tecnologia veio. Agora mesmo eu adquiri já um equipamento mais moderno para operar catarata, que é com a tecnologia mais atual, e a gente tem que ir se atualizando. E já tem a colocação de lentes, então, permanente. A lente fica para o resto da vida dentro do Explica um olho. pouco sobre isso para quem não... Nós somos leigos, né? Eu acho que deve ser chato um negócio que é tão normal para você ficar explicando como... Mas para a gente não é óbvio. É porque quando a gente faz cirurgia de catarata, o cristalino da gente funciona como uma lente dentro do olho, que dá o foco de acordo com a distância, né? E esse cristalino, ele perde esse poder tanto é que o próprio nome é cristalino, né? Ele perde esse poder de transparência, porque ele vai ficando opaco, opacificado. Aí, quando ele está opacificado, a gente dá o nome de catarata, que é nada mais do que o cristalino deixando de ser o cristalino, já ficando com a opacificação. É igual o farol do carro. Vai ficando... Aí na cirurgia, quando a gente tira esse cristalino cataratoso, que já está opaco, a gente tem que colocar alguma coisa que substitua ele, que é a lente intraocular, entendeu? Que veio melhorando também ao longo dos anos, a tecnologia de fabricação e o material, para chegar hoje em dia num patamar que já é bastante seguro. Que já assim fica o resto da vida dentro do olho da pessoa e vai para o caixão e tudo. E ela tem grau? Tem grau essa lente? Assim, eu acho que mesmo depois que se decompõe, a lente ainda fica lá. Que nem não tem os dentes de ouro, que depois vai lá o pessoal. E tem grau essa Mas lente? a lente não vai servir para mais nada, não. Só serve para aquela pessoa mesmo e pronto.
Tem grau? Tem grau. A gente, quando faz os Já faz exames personalizado. pré-operatórios, a gente calcula o grau que vai ser aquela lente lá, justamente para, depois da cirurgia, a pessoa ficar o menos dependente possível do óculos, né? Deve ser uma sensação maravilhosa para quem usa óculos muito tempo e, pô, depois o cara, às vezes, com 60 anos, limpa lá, não sei se é o nome esse, mas tira a catarata e já sai com a visão. Falando nesse negócio do ampla, dente né? aí que eu lembrei agora, muita gente, eu comparo assim, vai no dentista, né? Faz extração de dente e tudo mais, e não tem tanto medo como uma cirurgia de catarata que Não vai não extrair. dói, né? Não dói, a pessoa já sai de olho aberto, não fica inchado, nada, o olho não inflama, não sangra. E assim, o medo da população é muito Mas grande. acho que era a sensibilidade do olho, né? Assim, a gente... Eu acho que é porque, assim... É sensível para nós, eles chegam lá e fazem assim, quando eu vejo... É porque eu acho que o pessoal vê assim, tem gente que arranca dente até em casa, né? Aí, e o olho não, o negócio olho tem que ir no médico, fazer o exame. Assim, o que eu estou dizendo, não estou falando da odontologia, não. Estou tentando comparar a Sim, questão do medo da cultura do povo, da né? cultura do povo, entendeu? Mas eu acho que é tão Porque- legal a gente falar com o senhor, porque a informação acaba tirando esses tabus. Porque, pronto, até questão até do parto mesmo. Eu pergunto para pacientes, sei lá, 60 e poucos anos, teve quantos filhos? 12. Como é que a pessoa tem 12 filhos e tem medo de operar uma catarata? Né? Essa é a questão. Você já arrancou dente? Arranquei. Pronto. A cirurgia de catarata você não vai sentir dor. Aí como é que você teve medo de arrancar dente? Não. Foi com o dentista, tudo direitinho? Foi. Pronto, vai ser com o médico, tudinho. Então, essa é a comparação que eu tento fazer, né? Aí a senhora, já teve 12 filhos. Pô, 12 filhos e tem medo de operar uma catarata, né? Legal. Doutor, a gente vai já chegar no nosso encerramento. Queria que o senhor fala o nome da clínica. A gente, por enquanto, não vai... Não tem nem maquininha de cartão ali. Não, a gente quer que o senhor fale mesmo, porque a gente está muito grato por você ter atendido o nosso convite. Então, acho que uma das formas da gente retribuir essas informações tão importantes para a gente, para o público, é assim, você poder falar realmente da clínica, como é que entra em contato com lá, se tem Instagram, se tem WhatsApp, a gente coloca tudo na tela. Tem o meu aí. site, né, que aí já tem a bolinha lá para o WhatsApp para facilitar, né? Se jogar no Google também já aparece, Ricardo Tomás, oftalmologista, já aparece lá também. Hoje em dia tudo é Google, né? É Google. Aí tem lá o link para ir para o meu canal do YouTube. Qual o nome da clínica? Clínica fazer Memorial Visão. Memorial. Na Mendonça Não, Furtado, mas é pra deixar esquina bem com a claro. Silvino Pinto. Eu já estive lá na tua clínica, vou ter que voltar. Mas quem me atendeu foi o Cristiano. Trabalha eu e ele lá, só nós Por enquanto, dois. Continua vocês dois. Só nós dois. Não nos traímos nem com ninguém, não. Não entrou ninguém na relação, Nós somos só os casados, dois. né? Monogamia. Mas é muito legal, porque eu até brinco com ele que... Você já está nesse livro já de intimidade? né? Não, quando eu o conheci lá na igreja há umas semanas atrás, esse cara, ele faz isso. Não, eu brinco com ele, falei, poxa, que intimidade já, mal conheceu já. Não, Tô eu brincando. falei pra ele que ele é o cara que fala o nome da minha esposa cantado, né? Por causa do sotaque dele, aí quando ele gosta de chamar os pacientes pelo nome. Ele abre a porta lá, eu gosto, ele abre a porta lá e aí, Marta Pet, aí a Marta Já entra à vontade, né? Mas é legal, porque essa forma ele sempre fala, e ele vai, antes de entrar, a pessoa já é tão bem atendida por ele, porque ele já vai conversando, como é que você tá e tal. Eu falei, cara, esse cara é demais. Então é esse tipo de tratamento que você vai ter lá pelo Dr. Ricardo, na clínica Memorial Visão. Memorial Visão. Na... Tá bom? A gente vai colocar os endereços do site do
do Dr. Ricardo, vai encontrar o YouTube com os vídeos, Instagram. Esse ponto aí que você falou é porque assim, a consulta, ela, na minha opinião, ela tem que ser individualizada para cada situação. Tem gente que tem catarata, mas está enxergando relativamente bem, e para a atividade que ela faz, eu não indicaria cirurgia. Já tem gente que tem um pouquinho de catarata, está enxergando relativamente bem ainda, mas está se queixando porque precisa dirigir à noite. Aí, de acordo com a atividade da pessoa, eu já digo, ó, já tem indicação de operar. Entendeu? Então, assim, por isso que na consulta a gente tem que perguntar o que é que a pessoa faz, qual é a dificuldade que ela está tendo, se é mais de dia, se é mais de noite, porque para justificar a indicação do tratamento, né? Até para escolher o tratamento que vai na lente do óculos, porque tem óculos de R$500 e óculos de R$5.000, de acordo com o poder aquisitivo da pessoa e com o objetivo para qual ela quer o óculos, a gente vai ver o melhor custo-benefício. Acho que legal. Beleza. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Tá bom? Obrigado mesmo. Foi muito informativo, muito divertido. A gente tenta descontrair bastante a conversa para ficar agradável para o nosso público. E só gratidão, né? É isso aí. Muito obrigado. E é importante nós termos esses esclarecimentos, como o senhor falou, porque é aquela questão, né? Ela vai quebrando também a cultura, vai mudando a cultura. Os tabus, né? E as pessoas vão entendendo, né? E principalmente a importância, porque, como o senhor falou, as pessoas procuram cuidado para muitas coisas. Mas às vezes o olho vai... Tá bom. Vamos finalizar. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Estamos encerrando mais um ANW com o Dr. Ricardo, oftalmologista. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também no YouTube. Tá bom? Você que prefere pelo YouTube, já está aí no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos, faça comentários e nos ajude a crescer, né, espalhar esse programa, não somente o ANW, mas toda a programação da TV Amazônia, para edificar pessoas, informar, entreter. E até o nosso próximo encontro. Valeu!